Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para reformar esse móvel aqui do quarto. Vamos lá conferir? Assim era o painel existente no meu quarto. Eu que fiz ele, tem um link aqui no canal mostrando o passo a passo, e eu fiz ele utilizando madeira Pinus. Mas como eu fiz a boiserie branca, eu queria deixar ele branco também para dar uma aparência bem parecida com a própria boiserie, deixar uma moldura mais branquinha, mais discreta no quarto. Então eu comecei desmontando, tirando tudo dele. E aí então depois eu comecei a tirar os parafusos presos na parede para poder tirar ele do lugar e levar lá para fora para poder fazer a pintura. Então eu levei o painel lá para fora, lá para minha varanda, para poder começar a pintura dele. Antes de começar a pintar, eu resolvi lixar toda a parte de pinos. Por mais que esse pino já seja uma madeira tratada, como ele vai receber tinta, eu decidi lixar para que a madeira fique mais lisa e o acabamento fique melhor. Então eu lixei toda a peça. Depois de lixar, eu passei um pano para poder remover todo o pó. Então depois eu decidi aplicar massa corrida, dessas de parede mesmo, em algumas partes da madeira. Essa madeira ela sempre vem marcada do processo natural de lixamento dela mesmo. Então eu apliquei a massa só nessas áreas que estavam com essas marcas, só para poder tirar e ficar bem liso mesmo. Vou usar o esmalte à base d'água da marca Luxens, é uma marca própria da Leroy Merlin. E eu comecei a pintar toda a área que eu não havia passado massa, só para poder adiantar o processo mesmo. Primeiro eu uso o pincel para espalhar a tinta. E depois eu uso um rolinho para poder dar um acabamento melhor para essa tinta, para que a tinta fique bem lisa. Então eu apliquei a primeira demão em todo o móvel e vou mostrar agora para vocês só essas partes mesmo que eu dei a massa, que eu não pintei, porque eu estou esperando a massa secar bem para eu poder lixar e ficar tudo bem liso. Depois que a massa secou bem, eu comecei a lixar. Eu estou usando uma lixa para madeira, grão 120. E depois eu também passei um pano para remover o pó. Antes de aplicar a segunda demão, eu comecei a pintura por essa parte que eu não havia pintado ainda.
Comecei a segunda demão exatamente como a primeira. Primeiro passando a tinta com pincel e depois passando o rolo para poder dar um acabamento melhor. E assim eu continuei até pintar toda a peça. Depois de aplicar a segunda demão, eu deixei a peça secando. Eu até trouxe para essa área porque estava batendo um pouco de sol. E aí então eu deixei aqui para poder secar a tinta de toda a peça. Eu também pintei o suporte de parafuso para poder ficar mais discreto na parede que também é branca. Depois de aguardar o tempo de secagem, eu levei o móvel de volta para o quarto e vou prender ele na parede. Então foi o processo normal, foi colocar ele no lugar e colocar os parafusos. Tem mais detalhes desse processo no vídeo de montagem desse móvel. Eu vou deixar linkado aqui nos cards esse vídeo para vocês conferirem como que eu fiz o móvel e também conferirem como que eu coloquei ele na parede. E depois então foi só colocar os acessórios no lugar e tá pronto. Eu gostei muito do resultado final, achei que o móvel ficou muito mais discreto, achei que ficou mais clean e mais sofisticado também. Gosto muito também do acabamento acetinado que essa tinta tem. Se você gostou deste conteúdo, já deixa o seu like aqui no vídeo e compartilhe também ele com seus amigos. Valeu pessoal, até a próxima!